Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor João César de Física aqui do All In Cursos. E esse vídeo aí que eu vou passar para você vai ser, gente, ou uma mega diquinha para você ganhar tempo numa resolução, para você enxergar o exercício de uma maneira mais fácil, para elucidar a teoria para você, ou para você ver aquele exercício aí que tá pegando para você, que você quer ver como que resolve ele, tá? Então, vem comigo para você dar uma olhadinha. Primeiro, moçada, termodinâmica, né? Quando você vê isso daqui, o que vai ser isso daqui, né, gente? Termodinâmica, né? Esse dinâmica aqui, né, gente? Você já cansou de ver que é uma palavrinha que a gente pode pensar que é movimento, né? Movimento. Movimento, eu quero te lembrar que é uma forma de energia, tá, gente? Energia cinética. Então, termodinâmica, gente, né? Vai ser o quê? Esse dinâmica é movimento, que é uma forma de energia. Quando eu falo em termo, né, vem várias coisas na minha cabeça, né? Vem quente, vem temperatura. Mas quando eu penso em energia, né, na termodinâmica, eu penso no calor, né, moçada? Porque calor é energia, não é isso? Então, o que é a termodinâmica, gente? Estuda o quê? Estuda você transformar essa energia nessa energia, gente, né? É a transformação de calor em movimento útil, né? Quem que faz isso, gente? Quem que faz isso, moçada? O meu carro. O meu carro pega o calor liberado lá pela combustão da gasolina e transforma em movimento para mim, né? Um trem, né? Você já viu, né, gente? Filme do Clint Eastwood, né? O cara, John Wayne, o cara pega lá e joga lá, vai jogando lenha num tipo de uma lareira que tem dentro do trem, né? E o trem vai, né? Ele vai pegando aquele calor e transformando em movimento, né? Transformando em energia útil, né? Qualquer termoelétrica, né, gente, faz isso. Termoelétrica transforma calor em energia útil, né? Em energia de movimento que depois acaba virando energia cinética. E uma termoelétrica mais famosa, qualquer, não sabe? A nuclear, né? Nuclear é uma termoelétrica. A hora que você quebra lá o núcleo de um átomo, gente, ele libera calor, né, moçada? Ele libera calor que a gente usa depois para, vou explicar para vocês ali, para transformar em movimento e depois transformar em energia elétrica, tá? Então é isso. E isso aqui eu quero lembrar vocês, né, que é o berço aqui da Revolução Industrial, né, moçada? Por causa, né, de conseguir fazer isso, surgiram a tal das máquinas a vapor, né, gente, que produziu ali em larga escala e revolucionou o processo de produção, tá? E quem é que faz isso, né, gente? Quem é que transforma calor em movimento? Quem vai fazer isso vai ser a minha máquina. Gente, uma máquina é tudo aquilo que faz trabalho, que faz aparecer energia, tá? Se a fonte de energia dela é o calor, então ela é chamada de máquina térmica, né? Então, quem vai fazer isso, gente, vai ser a nossa máquina térmica. E como que ela faz isso, moçada? Ela faz isso usando um gás. Usando um gás. É por isso que quando a gente vai estudar termodinâmica, a gente abre termodinâmica com o quê, gente? Com o estudo do gás. Professor, mas por quê? Por causa disso aqui, meu filho. Ó, eu tenho um recipiente aqui assim, tá, gente? Tenho aqui um recipiente que está aqui assim, ó. Esse é o nosso super recipiente. Aí, eu venho aqui e coloco uma tampa aqui, tá? O famoso êmbolo, que eu coloco aqui, ó. Coloco um êmbolo aqui assim, tá, gente? E aqui tem um gás, ó. Aqui tem um gás. Se eu chegar aqui, gente, e esquentar esse gás, se eu fornecer calor para esse gás, as moléculas ali do gás ficam mais agitadas, batem e empurram esse êmbolo para cima. Só de empurrar para cima já produziu movimento, tá bom, gente? Né? Mas esse êmbolo, turminha, ele costuma estar ligado aqui, ó, gente, ligado numa rodinha aqui, né? Se chama aqui de tal do virabrequim, né? Uma rodinha que tem aqui, gente, tá? Então, a hora que esse êmbolo sobe e aí depois ele desce, né? Essa haste faz assim e faz girar esse cara.
Então, eu transformei calor em movimento. Como que eu fiz isso? Quem é que fez o meio de campo para mim, gente? O gás que está aqui, tá vendo, moçada? Então, por isso que eu vou abrir o estudo da termodinâmica, te lembrando gases, tá, moçada, né? Primeira coisinha que eu quero lembrar a você de um gás, tá? Isso aqui eu vou falar meio rapidinho, que eu sei que vocês sabem isso, tá? Mas qualquer coisa você me pergunta. Aqui eu tenho um gás. Se eu tenho um gás aqui, né? Esse gás ele tem um volume, ele tem um número de mols, ele está numa temperatura, né? Ele bate ali fazendo uma pressão, tá? Como é que eu posso relacionar esses caras, gente, né? Com a famosa equação de Clapeyron, tá? Não esqueça de você se inscrever no canal e você curtir aqui, belezinha? Que ajuda a gente bastante nisso, tá? E a deixa para você usar isso, gente, sempre é isso, né? Você lê o exercício, ele fala, eu considero o gás ideal, né? Considera o gás ideal, ele está berrando na tua cara, falando assim, usa Clapeyron, meu velho, usa Clapeyron, né? Como é que é o Clapeyron, gente? Passa a vara no rabo do tigrão, né? O famoso PV igual a nRT, tá? Né? Onde esse P aqui, meninos, para quem não está lembrado disso, né? Esse P é a pressão que o gás está fazendo, né, moçada? Pressão que ele faz. Esse V, turma, é o volume desse gás, o volume que ele ocupa. Esse N, né, gente, é o famoso número de mols, né? A gente fala que tem ali N mols, que nem num zoológico, né? Que tem N mols, né? Pessoal, por que eu falo em número de mols? Você imagina o tanto de moléculas que tem ali no gás, né, gente? Se eu for contar molécula por molécula, turma, eu estou fodido, né? Então, o que o pessoal faz? O pessoal faz... Gente, vocês me lembram depois de falar com a Jéssica para suspender a aluna Letícia, por favor? O que a gente faz? Em vez de eu contar molécula por molécula, eu já pego uma sacola que tem um monte de moléculas. Essa sacola a gente chama de mol, né? Gente, o mol tem quantas moléculas ali, né? Tem quantas partículas ali de gás, gente? Mais ou menos 6 vezes 10 a 23, né? Então, olha só, em vez de eu olhar molécula por molécula, né, turma, eu olho de sacola por sacola, porque é mais fácil. A mesma ideia que a gente usava lá, que a gente usa em eletrodinâmica, né, gente? Quando está passando lá as cargas elétricas, em vez de eu ficar olhando de elétron por elétron, lembra? Eu olho de Coulomb por Coulomb. O que é o Coulomb, gente? É a nossa sacola de elétrons, né? Que tem mais ou menos ali 10 elevado a 20 elétrons, que aí fica mais fácil, tá? E esse R é a famosa constante dos gases, né, gente? Isso aqui é um valor, é um número constante, tá? E esse T é a nossa supertemperatura, tá? Aqui uma observação, né, gente? Essa temperatura tem que estar obrigatoriamente sempre em Kelvin, tá? Que é a medida científica. Obrigatoriamente, nunca pode estar em outra, tá, gente, né? Normalmente a temperatura ele fala em Celsius, tá? Moçada, lembra que para passar, só para quem não lembra, para passar de Kelvin para passar para Kelvin, né, gente? É só pegar lá o Celsius e somar 273, né? Então lá, 10 graus Celsius mais 283, é 283 Kelvin, né? E assim por diante, tá bom? Então essa aqui, gente, primeira coisinha para te lembrar, né, que pode ter exercícios que você vai usar isso daqui, tá? E a segunda coisinha, assim, para te lembrar, gente, dá uma olhada aqui na nossa máquina. Aqui tá o gás aqui nela, não tá, gente? Esse gás, ele tá fazendo assim, meninos, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ele tá sofrendo ali transformações, tá, gente? Moçada, o que é sofrer transformações, né? Sofrer transformações, se você tem lá o PV, né, igual a nRT, né, nRT, sofrer transformações é você mexendo em valor de pressão, mexer no volume e mexer na temperatura, tá? Na máquina térmica, eu não vou mexer no número de mols nunca, tá, gente? Porque nunca vai entrar nem sair gás da minha máquina térmica, tá? Mas, assim, se é um outro exercício que não é de máquinas térmicas, cuidado que pode mexer no número de mols, hein, velho? Tá? Quem adora fazer isso? A FUVEST. Adora injetar gás, tirar gás, cuidado, tá? Tanto é que quando eu falo para vocês, eu falo assim, gente, né? Se eu tenho aqui, ó, só para lembrar aqui rapidinho, que eu acho que isso vale a pena, gente. Se eu tenho aqui um gás
que ele tem um número de mols, ele tem um volume, ele tem uma temperatura e ele tem uma pressão. Acho que eu até já falei isso para vocês, não sabe? Vê se eu já falei isso para vocês em algum momento lá atrás, eu nem lembro, tanta coisa que eu já falei para vocês. Se esse gás vai sofrer uma transformação, né? Sofrer uma transformação é mexer nessa galera ali, né, gente? Então, eu vou mexer na galera. Ele pode ter um outro número de mols, ele pode ter um outro volume, ele pode ter uma outra temperatura, ele pode mudar também a pressão, tá bom? Já falei lá atrás, mas então maravilha, eu já vou ser mais rápido. Lembra, gente, que se ele faz uma transformação, como é que era a nossa brincadeira? PV e T, eles nunca ficam só. Quando faz transformação, PV povão tó. Então, você viu lá, gente, que o gás sofreu uma transformação. Você lembra lá do PV povão tó, né? Eu gosto de falar PV povão tó, gente, porque, né, se mudar o número de mols, você consegue colocar aqui, tá, moçada? Né? Se você faz só PVT povotó e o número de mols muda, você se fudeu, você vai errar o exercício, tá? Mas, se a gente estiver falando, gente, de máquinas térmicas, que é o que a gente está falando, a máquina térmica sempre é um sistema fechado, tá? Não entra gás, não sai gás. Se você já quiser tirar isso aqui, você pode e deixar só o PVT povotó, tá? Pessoal, lembraram aí, então, a parte de gases? Galera, curtiu essa aula? Então, olha só, ó, aponte o celular para o QR Code na tela ou clique no link da descrição e ganhe uma aula experimental gratuita.